O sol mal começava a esquentar o cascalho quando uma explosão sacudiu os arredores de Campo Grande. A terra tremeu, os pássaros sumiram do céu e até os cavalos do estábulo se ergueram sobre as patas traseiras. No centro de tudo, apenas um rastro de fumaça negra, no meio dele, nada. A mula que carregava 8 caixas de dinamite havia desaparecido. Não sobrou arreio, não sobrou casco. Só uma cratera e o eco de um relincho. Bill Cachorro Louco estava sentado na varanda do salão onde Daurice Fios de Prata, mascando fumo e observando o pó assentar. Ao seu lado, Severina Cabelos de Fogo afiava uma adaga com o olhar fixo no horizonte. Dentro do salão, Daurice servia uma rodada de uísque duvidoso enquanto murmurava. Aquela mula, não era qualquer mula. Tinha ouro junto da dinamite, disse Fabiano Raposa Velha, surgindo com o chapéu encoberto de poeira. E quem souber para onde ela foi, vai ter meio mundo atrás. Foi aí que a notícia correu como fogo em mato seco. O último a ver a tal mula foi um velho andarilho de nome Dimas, que jurava tê-la visto subir sozinha pelas trilhas do desfiladeiro de Pedra Alta. Mas havia um detalhe que ninguém queria lembrar. Pedra Alta era território amaldiçoado. Um antigo esconderijo de foras da lei e maldições enterradas. Bill não era homem de recusar confusão. Montou seu cavalo e partiu com Severina, Fabiano e um velho mapa rabiscado por trás de um cardápio do bordel da Creusa Ternurinha. O calor era cortante e as trilhas pareciam vivas, como se mudassem a cada hora. E então, no meio da mata seca, eles encontraram algo ainda mais estranho. Pendurado em uma árvore retorcida, havia uma gaiola de ferro, e dentro dela, um homem magro, sujo, rindo feito doido. O cabelo bagunçado, o bigode fino e os olhos que não paravam de piscar. Ora, se não é Bill Cachorro Louco, disse o preso, com um tom de quem conhece os podres do mundo. Sabia que mais cedo ou mais tarde você viria. Quem diabos é você? Perguntou Severina, com a mão no coldre. Nome é Lúcio, mas o povo me chama de cu de cobra. Por que escapo de tudo, por mais apertado que seja? E se me soltarem daqui, posso contar onde foi parar a mula. Mas vou precisar de uma promessa em troca. E que tipo de promessa seria essa? Indagou Bill, cerrando os olhos. Lúcio sorriu com os dentes manchados. Que vocês me deixem viver, depois que souberem a verdade. Do alto, o vento assobiava entre os galhos como se zombasse da decisão que Bill teria que tomar. Porque soltar Lúcio cu de cobra podia ser o começo de um novo inferno, ou a única chance de encontrar a bendita mula antes que alguém mais o fizesse. A porta da gaiola rangeu como uma sentença maldita. Bill hesitou por um instante, mas o olhar afiado de Severina não deixou dúvidas. Aquela decisão era dele, e ele teria que arcar com as consequências. Com um empurrão, a tranca caiu, e Lúcio cu de cobra desceu da armadilha com a leveza de uma serpente recém-liberta. Esticou os ombros, cuspiu no chão e sorriu como se tivesse acabado de sair de um baile. Vocês não sabem o que fizeram, ou talvez saibam demais, disse ele, pegando o chapéu surrado que estava pendurado num galho próximo. Fala logo, Lúcio. A mula. Onde ela foi parar? Exigiu Fabiano, luneta no pescoço, os dedos inquietos na bandoleira. Não é onde, é com quem, respondeu o vigarista, apontando o dedo para o sul. Ela foi parar nas mãos de um sujeito chamado Leandro Gárgula, aquele desgraçado que vocês achavam morto. Está escondido nas ruínas do Forte Caído. A mula passou por ele como se tivesse sido guiada por um demônio. E acreditem, o Gárgula fala com os mortos. Daurice Fios de Prata bufou ao ouvir o nome. O Forte Caído é mais amaldiçoado que a cueca do padre Jerônimo. Ninguém entra lá e sai com a alma intacta. Pois é pra lá que a mula foi, insistiu Lúcio. E se vocês querem recuperar o ouro e a dinamite, vão precisar mais de mim do que de qualquer mapa. Bill olhou para Severina, depois para Fabiano, e então cavalgou na frente sem dizer palavra. O sol já estava alto, e o caminho até o Forte Caído parecia mais seco do que o coração de um agiota. No meio da tarde, chegaram ao topo de uma colina, onde dava para ver o velho forte em ruínas, pedras rachadas, muralhas caídas, e uma silhueta de homem solitário sentado na sombra. Era Gárgula. Mas o que chamou a atenção foi o brilho. Ao lado dele, amarrada com tiras de couro, estava *** a mula ***. Viva! Inteira! E com todas as caixas ainda presas nas costas. Aquilo não é normal, murmurou Fabiano. Devia ter explodido. Devia ter sumido. Bill puxou as rédeas, encarando a cena. Nada nessa história tá normal. Lúcio então deu 2 passos à frente, tirou um cigarro do bolso e disse, com a voz mais calma que um poço seco.
O problema é que a mula não foi guiada só por sorte ou destino, alguém a enfeitiçou. E esse alguém quer que a gente chegue até ela. Do forte, Gárgula se levantou com um olhar vazio. Em sua mão, pendia uma corrente com um estranho medalhão indígena. E no céu acima, os abutres começaram a circular como se pressentissem que, naquele dia, o sangue voltaria a correr nas pedras. A trilha até o forte caído era feita de pedras quebradas e lamentos esquecidos. O lugar carregava histórias de batalhas antigas, traições enterradas e soldados que enlouqueceram de sede antes de cair de cara na areia. Mas naquele dia, era o presente que dava calafrios. Bill Cachorro Louco sentia que estava sendo observado, não por olhos humanos, mas por algo mais antigo, algo que já havia morado ali antes das muralhas ruírem. Lúcio Cu de Cobra caminhava à frente como se o lugar fosse seu quintal. A cada passo, ele sussurrava para si mesmo, como quem conversava com fantasmas. Essa terra fede a pacto mal feito, disse Fabiano Raposa Velha, ajustando a luneta com mãos trêmulas. E aquele medalhão, vi coisa parecida numa aldeia incendiada há 20 anos. Era um amuleto de controle. Controle do quê? Severina Cabelos de Fogo perguntou, já com a mão no cabo do facão. De bichos. De homens. De destino. Lá no centro do pátio em ruínas, Gárgula esperava. O medalhão pendia de seu pescoço como se fizesse parte de sua pele. E ao seu lado, a mula parecia mais estátua que animal. Os olhos da criatura estavam completamente negros, como se não houvesse alma ali. Chega de rodeio! Gritou Bill, avançando com passos firmes. O que é isso, Gárgula? Que diabo você enfiou nessa mula? Gárgula não respondeu de imediato. Apenas ergueu a cabeça, e foi então que viram, seus olhos também estavam escurecidos. Como se o medalhão tivesse sugado tudo de humano dentro dele. Vocês trouxeram o Cu de Cobra. Que ironia, disse ele, com uma voz rouca e distante. Ele é a chave. E nem sabe disso. Lúcio, por um instante, pareceu perder a pose. O sorriso sumiu. Ele deu um passo para trás. Isso não é o combinado, você prometeu que o medalhão só serviria para rastrear. E ele está rastreando. O fim de vocês. Antes que pudessem reagir, a mula explodiu em movimento. Não detonou, mas correu com a força de um cavalo selvagem em direção a Bill. No momento exato, Severina saltou, cravou o facão na lateral do animal, tentando desviar o ataque, enquanto Fabiano disparava no ar para dispersar. A mula caiu, ferida mas viva. Bill avançou contra a Gárgula, mas foi surpreendido por uma explosão de luz vinda do medalhão. Um vento seco varreu o pátio e lançou todos ao chão. Quando abriram os olhos, Gárgula não estava mais lá. Ele escapou pelos fundos do forte. Gritou Fabiano, correndo até os escombros. Mas tudo que encontraram foi uma corda pendurada no poço central, sangue no chão, um rastro de patas de mula que seguiam em direção ao desfiladeiro. Lúcio se levantou tossindo poeira, e olhou para Bill com um ar misto de culpa e medo. Ele vai até o desfiladeiro do fim do mundo. Lá, onde o medalhão foi roubado da tribo. Lá onde tudo começou. Bill apertou os punhos. Então é para lá que vamos. E dessa vez, ou enterramos esse mal, ou viramos parte dele. O céu parecia mais baixo naquela manhã. As nuvens formavam redemoinhos densos, e até os abutres sumiram do horizonte. Bill Cachorro Louco, Severina Cabelos de Fogo, Fabiano Raposa Velha e Lúcio Cu de Cobra seguiam a trilha que levava ao desfiladeiro do fim do mundo, um abismo seco onde o vento assobiava como se cantasse uma oração maldita. Aqui não é só rocha, murmurou Fabiano, parando com a mão sobre o cabo do rifle. Isso aqui tem alma. E tá com raiva. Lá no centro da garganta rochosa, entre colunas de pedra e símbolos gravados por mãos esquecidas, Leandro Gárgula os esperava. O medalhão pulsava no seu peito, irradiando uma luz verde doentia. Ao lado dele, a mula tremia como um demônio à beira de explodir. Tarde demais, cachorro louco, gritou Gárgula. Isso aqui vai acordar tudo que dormia nessas pedras. E vai enterrar cada um de vocês com grito e fogo. Bill puxou os revólveres, mas o chão tremeu antes que pudesse atirar. Fendas se abriram. Do fundo delas, saíam sons, não de animais, mas de homens que gritavam por liberdade há mais de 100 anos. Espíritos de guerreiros antigos, condenados a vagar pelo roubo do medalhão. Foi então que Lúcio, com os olhos arregalados, se aproximou do grupo. Eu sou a chave, foi o que ele disse, murmurou. Mas se sou a chave, posso ser o cadeado também. Sem pedir permissão, arrancou o colar com um golpe e o segurou com as duas mãos. A pele começou a queimar, mas ele não largou. O medalhão gritou,
Sim, gritou, como um bicho vivo. Gárgula avançou feito um touro ensandecido, mas Severina se interpôs, desferindo 2 tiros certeiros em suas pernas. Ele caiu de joelhos, urrando. Fabiano apontou sua arma para o peito do bandido, mas Bill o impediu com um gesto. Esse tipo de castigo não é com bala. É com o que ele mais teme, o esquecimento. Lúcio, tremendo, deu os últimos passos até a beirada do desfiladeiro. Com o medalhão ainda em mãos, gritou: que os espíritos retornem ao sono. E que levem esse mal com eles. E lançou o objeto no abismo. A terra se abriu. Um raio de luz cortou o céu como uma cicatriz, e o silêncio foi tão absoluto que parecia eterno. Quando a poeira baixou, Gárgula jazia desacordado, a mula havia sumido, e o medalhão também. Os ecos cessaram. O mal, por ora, havia sido enterrado de novo. Dias depois, de volta à cidade, Bill e Severina assistiam Daurice fios de prata servindo uísque no balcão. Fabiano contava, exagerado, os detalhes da luta aos forasteiros, e Lúcio, agora com as mãos enfaixadas, lavava copos no canto do salão, em silêncio. Ele ficou? Perguntou Severina, surpresa. Disse que devia uma, respondeu Bill. E que lavar copo é melhor do que arder em maldição. Lá fora, os sinos da igreja tocaram uma melodia antiga. O vento trouxe cheiro de chuva e paz, mesmo que por pouco tempo. Porque no Velho Oeste, a calmaria nunca dura muito.